Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Também desejando uma boa noite, que todos sejam bem-vindos. Novamente nós estamos aqui reunidos com a permissão do nosso Criador, não é? Viemos, como sempre é repetido, estamos numa sala de aula. Então, viemos a nos instruir. E hoje, nesta reunião pública, vamos deixar lá fora tudo agora que pertence lá fora. O trabalho, a TV, as notícias, tudo que pertence à terra no seu devido lugar, que é lá fora. Adentramos dentro desta humilde casa com um propósito, uma instrução individual. Então, vamos unir os nossos pensamentos e, através de uma prece, vamos rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão cheio de bondade, concedeu-nos mais uma vez essa oportunidade. E aqui nós outros estamos esforçando, tendo essa pouca força de vontade, mas estamos aqui. Por isso, irmão maior, que possa iluminar os nossos pensamentos, para que os mesmos possam sempre estar aqui, nesse instante, e em tudo aquilo que, na noite de hoje, vamos aprender. E assim, irmão maior, que a vossa divina luz se faça em nosso meio. E nesse instante, com as vossas bênçãos, pedimos pela abertura da nossa humilde reunião da noite de hoje, que é a reunião pública da Casa Espírita Nosso Lar. E assim como bem todos sabem, não é? Viemos aqui para aprender. Nessa noite de hoje, que todos possam bem prestar atenção, para que não reste dúvidas do estudo desta noite de hoje, não é? Que a nossa irmã Martiele trouxe para nós, e que todos prestem bem atenção. Perguntas, dúvidas, que cada um possa sair daqui com o entendimento da melhor forma possível e compreensão do estudo. E a nossa irmã tem a palavra e também o microfone. Ver se ele não vai cair. Aí. Boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o capítulo 18 do Evangelho do Espiritismo, mais especificamente o item 16, que é o último item. Mas para a gente chegar nele, a gente vai dar uma passadinha por todo o capítulo, sem entrar em muitos detalhes, certo? E eu acho interessante a gente comentar como que foi a escolha desse tema, né? A gente pede inspiração para a espiritualidade, e junto mais ou menos com essa data de fazer essa palestra, nós recebemos um convite para participar justamente do estudo do Evangelho. E quando a moça me passou o tema, era justamente esse item. Então a resposta veio assim, né? De graça, de bandeja. E a gente resolveu trazer para cá, porque é algo que a gente precisa pensar sempre, em todos os momentos da nossa vida, não vamos dizer em vários. O capítulo 18, ele é intitulado Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o item 16 reconhece o cristão pelas suas obras. E ele começa, assim como os capítulos do Evangelho começam com uma passagem do próprio Evangelho, e Kardec vem depois comentando e depois traz instruções dos Espíritos. E nesse capítulo, eles trazem para a gente aquela passagem do Festa de Núpcias. Vocês devem lembrar. A gente não vai entrar em detalhes aqui, né, como eu falei. Tem um irmão nosso que prometeu trazer, né? Paulo. Quem sabe um dia ele, né? Ou até a gente mesmo resolve comentar sobre ela aqui.
Mas para a gente introduzir, resumidamente, essa parábola, ela fala sobre um convite que o rei fez ao povo, né, da sua cidade ali, para participar da festa de casamento do seu filho. E, a princípio, o convite foi negado. As pessoas viraram de costas, voltaram dos seus afazeres, da sua casa, do seu trabalho. E depois de algumas tentativas, depois de mortes, depois de várias vezes negando o convite, ele tenta mais uma vez e as pessoas aceitam. E a mesa, né, da festa, cheia de gente, farta de gente, ele percebe que um deles não estava usando o traje nupcial. Era aquela roupa especial que eles tinham que usar na época. E tudo que vem falando nessas parábolas, hoje a gente tem condição de compreender. A gente tem condição de destrinchar essas parábolas. Né? Na época, não. Por isso que Jesus usava dessas histórias. E o rei, então, vendo que aquela pessoa não estava usando o traje nupcial, ele manda retirá-lo da festa e levá-lo para jogar para fora, para a mesa externa. Isso vem simbolizar para a gente que o rei, sendo Deus, nesse caso, está constantemente nos convidando para participar da festa, talvez. Essa festa a gente pode entender como um futuro que nos aguarda, um futuro que a gente tanto quer, né, que é a nossa felicidade. Então ele sempre convida e a gente, às vezes, ignora esse convite. A gente vira de costas, a gente vai dar atenção para os nossos afazeres aqui da Terra. A gente vai prestar atenção na vida material aqui. E não dá ideia para esses convites que ele sempre vem apresentando para a gente. E de várias formas. Ele faz convite coletivo, ele faz convite individual, principalmente individual. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condição de perceber esses convites. E quando ele fala, né, que a pessoa não está usando o traje, ela aceitou o convite, foi na festa, mas não está usando o traje. Aquele momento que a gente aceita, a gente busca a palavra de Jesus, a gente procura uma igreja, procura um templo, procura a casa espírita, participa de estudos, vai às reuniões, mas qualquer coisa que acontece na vida, perde aquela confiança e para de frequentar, não tem aquela disciplina, não tem aquela força de vontade. E então ele vem chamar a atenção, se a gente não fizer a nossa parte, nosso esforço, a gente talvez não consiga acompanhar o progresso da Terra em si. E a gente pode ser que a gente venha encarnar em mundos inferiores. E ninguém quer isso, né? A gente quer pelo menos acompanhar a Terra. Então a gente pode se incluir nesse meio. A gente aceita o convite, a gente está aqui, né? Porque a gente aceitou, de alguma forma. Mas será que a gente está levando isso a sério? Será que a gente está realmente nas nossas atitudes, no dia a dia? Será que a gente aceita o que acontece com a gente, aquilo que não está no nosso controle? Será que a gente sabe lidar com as dificuldades sem desesperar? Né? Às vezes a gente consegue ali alguns dias, mas chega um ponto que a gente às vezes se entrega, fica desesperado, esquece que Deus não abandona ninguém. Ele não deixa ninguém desamparado. E esse convite é para a gente, nos pequenos detalhes da nossa vida, buscar no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, buscarmos ser pessoas melhores a cada dia. A gente não vai conseguir, né, de hoje para amanhã, dar um salto muito grande. Não, a gente vai aos poucos. A gente vai percebendo essa mudança aos poucos. E se a gente, por acaso, um dia não consegue fazer alguma coisa, a gente percebe que a gente deixou a peteca cair, como diz o ditado. Nossa, hoje eu não consegui, então eu vou desistir, eu não vou fazer mais, porque eu não tenho capacidade. Muitas vezes a gente pensa isso. Mas aí é que a gente tem que lembrar, se a gente conseguiu lá atrás, a gente consegue de novo. Então, renovar a aceitação desse convite todo dia. Quando a gente perceber que está sendo convidado. Buscar conviver bem com as pessoas, com as nossas inimizades, com as nossas desavenças. Tudo isso representa esse convite. Só que a gente sabe, né, que
diante de tudo que a gente vive aqui na Terra, tudo que a gente vê, a gente sabe que a porta para esse caminho ela é estreita, muito difícil. A própria Terra nos oferece milhões e milhões de oportunidades que vai fazer a gente desviar do nosso caminho, do nosso foco ali, da nossa mente. Ou às vezes vai atrapalhar a gente até de identificar o caminho que a gente tem que percorrer. Hoje em dia, eu acho que ainda está pior, porque rede social deixa a gente, ao invés de a gente usar para o bem, porque a internet é uma ferramenta neutra, a gente se perde na internet. A gente se perde nos momentos de interação, no momento social, que a gente quer sair para conversar, para conviver ali, a gente se perde nos excessos, que a gente deixa passar horas, de repente comendo, bebendo coisas que não tem necessidade, conversas desnecessárias, deixa de dormir, passa uma noite, às vezes ali numa situação que não precisava, num lugar que não precisava estar, e vê coisas que não precisava ver. Então a gente precisa aprender a se policiar, identificar como que a gente vai usar o que a Terra nos oferece. Porque tudo está aqui para ajudar a gente, não é para atrapalhar. A gente tem que ter cuidado com os excessos. Então a gente vê essa porta muito larga que o mundo nos oferece, a gente vai passar por ali. Cabe mais gente, né? É mais fácil, é mais confortável passar ali. Mas para onde que essa porta vai levar a gente? Para onde que a gente vai, se a gente resolver entrar, seguir por esse caminho mais largo? Né? E a porta estreita, ela é mais difícil de passar. Ela exige renúncia. Ela exige, às vezes, a gente ter que abrir mão de algumas coisas, de momentos com algumas pessoas. Mas é ali que a gente tem que saber aonde que a gente vai gastar nossa energia, com o que nós vamos gastar nossa energia. Para a gente ter ali a energia suficiente para passar por aquela porta. Dedicar o nosso tempo ao que é necessário mesmo. E quando, por acaso, vir alguma situação que vai dificultar essa nossa decisão, essa decisão que a gente toma de aceitar esse convite, a gente tem que saber lidar com essas situações. Saber falar um não de vez em quando. Saber ponderar o que a gente está fazendo, quais são as nossas atitudes, como tem sido o nosso comportamento. E quando a gente resolve, decide aceitar esse convite, a gente começa a entender que tudo depende da gente e que a gente tem que se conhecer. Você passa a olhar para dentro e começa a observar, a entender as suas dificuldades, seu lado sombra. Né? Aquele lado da gente que a gente não gosta muito de assumir. Né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente é, que não é tão agradável assim. E é nesse momento que a gente tem que começar a virar a chave da vida da gente. O Divaldo fala, né, que para ficar mais fácil, a gente identifica 3 características nossas que precisam ser mudadas e se dedica a essas 3. Dali um tempo, você vai ver que você conseguiu, você procura mais 3. E não vai faltar, vai ser o resto da vida assim. Para muitas encarnações. Mas quem tem dificuldade de encontrar 3, encontra uma só. Dedica a melhorar um ponto só. Já é alguma coisa. Como a gente falou, todos nós recebemos esse convite. Né? A gente vem aqui, vamos falar dos templos, não vamos falar de outras religiões. A gente vem aqui, a gente estuda, a gente começa a frequentar reuniões, às vezes uma vez por semana, e continua indo em outras religiões, não tem problema nenhum. A gente começa, de repente, até a falar de Jesus, né, para as pessoas. E falar dele é fácil. Às vezes é fácil, né? A gente vê também, provavelmente muitas das casas nossas aqui tem. É uma imagem, é um quadro, é uma cruz, um terço, né? Muitos símbolos, muitos objetos simbolizam Jesus. Não tem nada de errado.
Isso. Mas será que esses objetos estão realmente representando ali alguma coisa? Ou só está ali para lembrar a gente fazer uma prece? Ou para a gente mostrar que a gente é cristão? Que a gente tem fé? Que a gente conhece Jesus? Que a gente carrega Jesus com a gente? O evangelho fica na gaveta, fica na estante, ou ele fica do lado da cama para a gente ler à noite? A Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia. E a gente tem que analisar se a gente está cumprindo as etapas. Agora eu não vou lembrar quem falou isso. Mas tem uma pessoa do meio da divulgação da doutrina que fala que o evangelho ele precisa ser conhecido, compreendido, refletido e vivido. São essas 4 etapas. Mas será que a gente consegue ler o evangelho, o livro todinho? A gente conhece. Mas será que a gente consegue compreender ele todo de uma vez? Muito difícil. Por isso que é importante a gente estar constantemente estudando, constantemente lendo. E vai depender do momento que a gente está passando na vida. A gente vai interpretar de maneira diferente. Agora, refletir e aplicar é mais difícil ainda. A porta vai ficando mais estreita ainda. Porque as coisas do mundo, nosso trabalho, muita coisa toma conta da nossa mente. A gente, às vezes, não consegue dedicar 5 minutos do nosso dia para refletir sobre isso. E quando eu falo a gente, é todo mundo. E será que a gente está praticando a lei de amor e caridade? Além de falar de Jesus, além de procurar conhecer a história dele, procurar conhecer o que ele veio fazer aqui? E o que é caridade, né? Todo mundo acha, a maioria das vezes, em algum momento da vida, a gente achou que caridade é material, é dar algo material para alguém, oferecer alguma coisa assim, nesse sentido. Não deixa de ser. Mas a caridade, segundo eu entendi Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Para com a gente e para com os outros. O que vem a ser benevolência? Ser uma pessoa boa, tratar todo mundo bem, procurar conviver bem com todo mundo. Indulgência, evitar julgamento. Evitar julgar os outros. Se a gente tem que julgar, vamos julgar a nós mesmos. E o perdão, todo mundo sabe o que é perdão. Na teoria, né? Todo mundo sabe. Perdoar os outros e perdoar a si, principalmente. E ainda no capítulo 18, na sequência, eles trazem para a gente que a palavra de Jesus, as palavras de Jesus são eternas. E desde quando ele veio e falou, até hoje, elas fazem total sentido e elas vão fazer sentido para sempre. Mas voltando aqui, hoje a gente tem condição de compreender as coisas com mais facilidade. Não precisa de parábola, não precisa de história. E o Espiritismo vem trazer para a gente, de maneira simples e de maneira fácil de entender, a verdade de Cristo. E se a gente hoje tem condição de entender, compreender, e a gente compreende a maioria das vezes, se a gente concentrar, se a gente se dedicar, a gente compreende. Por que a gente não segue? Qual que é a dificuldade da gente de seguir algum conselho de Cristo? É uma coisa para a gente pensar. E tem ali um texto intitulado, né, que é muito será cobrado, né, daquele que sabe, que tem o conhecimento. Nós vamos falar mais para frente. A gente pode ver hoje aonde que a inteligência nossa chegou. Nosso lado intelectual está indo muito bem. Nós desenvolvemos uma vacina aí contra uma doença desconhecida, entre aspas, rápido. Uma vacina que, é claro que ainda tem muito que melhorar, mas ela já resolveu muitos problemas, já ajudou muito. E não só isso, a tecnologia hoje está muito avançada. A expectativa de vida hoje está muito maior que antigamente. Então, hoje a inteligência do homem está muito bem. Claro que ainda tem muito para desenvolver. Mas e o lado moral? O lado moral ainda está a passos lentos. Mas é porque a gente ainda não quer. A gente ainda está com
uma certa preguiça, uma certa má vontade. A gente está confortável de repente, né? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Tem uma parte nesse texto, a gente vai ler, para não tirar as palavras de Kardec aqui. Deixa eu ver aonde. Aqui é a quem muito foi dado, muito será pedido. Ele começa com duas citações. Não vou ler as citações, quem quiser chegar em casa a ler, é bom que tenha uma tarefa para a gente fazer, os itens 10 e 11. Mas o que interessa para a gente aqui agora é o seguinte: é certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O evangelho que contém os ensinamentos de Jesus é difundido apenas entre as religiões cristãs. E mesmo entre essas religiões, muitas pessoas não leem, e entre aquelas que leem, muitas não conseguem compreender. Disso resulta que as palavras do Cristo ficam perdidas para um grande número de pessoas. Aqui começa um ponto que a gente precisa pensar mais. Não é só falar que é cristão, não é só frequentar religiões cristãs, é cuidar do nosso comportamento e levar ao máximo de pessoas possível. Por quê? Ainda tem gente que não conhece, ainda tem gente que não compreende. Apesar de muita gente ter essa informação nas mãos, ainda tem muita gente que não tem. Por alguma razão não tem. E ele continuando aqui, será dado àquele que já tem. Como assim? No princípio a gente faz uma certa confusão com essa informação, com essa frase. Todos aqueles que entendem o ensinamento de Deus, significa que receberam. Então, temos o ensinamento. Quem se esforça para se melhorar, Deus encoraja através das graças conseguidas pelo próprio bem-estar, pelas próprias conquistas. Quem descuida e deixa para a próxima encarnação, né, quem tem informação, mas deixa passar, fala que não tem condição de fazer isso agora, desperdiça essa oportunidade, está indo pela porta larga, né? Está esbanjando as oportunidades e assim não percebe o que tem. É por isso, né, que muito será dado àquele que já tem. Não é que ele vai tomar o que as pessoas têm. Então, mais uma vez a gente vê. O conhecimento nas nossas mãos serve para nós e serve para o outro. Primeiro a gente tem que trabalhar em si, para a gente ter condição de passar para o outro. E não precisa ser de maneira explícita, assim, divulgar em redes sociais, fazer palestras, dirigir estudo. É nas atitudes mesmo. A gente mostra que a gente aprendeu a ser cristão no nosso dia a dia. Na maneira como a gente lida com os problemas. Na maneira como a gente lida com as situações, aquelas mais difíceis, mais que provocam mesmo, que são de provas para a gente. E a gente pode olhar também do ponto de vista da gratidão. O sentimento gratidão, não o gratidão muito obrigado. A gratidão, aquela que a gente reconhece o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente já conseguiu. O nosso progresso. A gente pode agradecer o nosso trabalho? Pode, deve. A gente pode agradecer a família que a gente tem, os bens materiais que a gente tem, mas e aquelas melhoras que a gente vem, né, conquistando ao longo do tempo? Aquelas características nossas que a gente conseguiu melhorar, que a gente conseguiu passar, né, dar a volta por cima. A gente tem que ser grato a isso também, reconhecer o que Deus faz por nós. Reconhecer também o nosso esforço, porque a gente fala muito que a gente ainda está, né, ainda está defasado, ainda está a passos lentos, mas a gente também tem nossos méritos. A gente consegue melhorar. É só a gente parar para pensar, cada um de vocês aqui, cada um de nós. Pelo menos uma coisa que a gente precisava melhorar, a gente conseguiu melhorar. E então a gente
adentra no item 16. Conhece o cristão pelas suas obras. Aí eles falam aqui pra gente que não basta gritar Senhor, Senhor. Não basta a gente falar que é cristão. Não basta a gente frequentar reuniões. Isso não é o suficiente. Isso faz parte. Isso aí é o que ajuda. Ajuda muito. Isso é o começo. Mas aí a gente tem que começar a agir. Praticar aquilo que a gente vem aprendendo. E quando a gente fala, né, cristão, a gente trabalha, a gente quer trabalhar, a gente tem boa vontade. A gente quer trabalhar, quando eu digo assim, não só nos lugares, né, não só na casa espírita, não só na igreja, não só nos templos religiosos. A gente quer trabalhar no nosso interior. A gente quer encontrar o reino de Deus dentro da gente. A gente quer construir esse reino de Deus. E esse trabalho, ele é individual e ele é intransferível. Pessoas que estão ao nosso redor, elas podem nos dar um apoio, mas isso é trabalho individual. É cada um, nesse caso, é cada um por si. Então, é cada um olhando para dentro de si mesmo. E aí a gente pergunta, né? Antes da gente ver essa questão dos nossos comportamentos. Nós estamos aproveitando essa encarnação para se melhorar? A gente está vivendo a vida mesmo ou a gente está aqui de passagem? Nós estamos sendo cristãos ou a gente só reconhece Cristo? E o que é ser cristão? A gente falou aqui, cristão é aquele que segue os mandamentos de Cristo. Aquele que, ou pelo menos tenta seguir. Que a gente não vai, né, não falar que a gente vai conseguir fazer tudo que ele fazia assim de uma vez nessa encarnação. A gente não consegue ainda. Mas na hora da dificuldade, por exemplo, na hora de cuidar de um pai e uma mãe doente, será que a gente consegue ir até o final desse período? Ou a gente para no meio do caminho para reclamar, para falar que está cansado? Não é só disso que eu estou falando. A gente pode englobar várias coisas, várias provas. Várias situações da nossa vida a gente passa por momentos que a gente realmente se entrega, que a gente realmente reclama. Isso aí é todo mundo. Todo mundo, não sei, mas a maioria de nós. E aí quando a gente reclama, a gente dobra a potência do problema, a gente faz o problema ficar maior, a gente dá importância demais para ele. E às vezes é um problema pequenininho. Às vezes é um momento que a gente está ali precisando se refazer, é normal. Mas quanto mais reclama, mais força dá para aquele momento. Então, é hora de ser cristão, é hora de refazer o que precisa refazer, as energias, a força física, a força mental, mas continuar até o final. Continuar o que a gente precisa fazer. E o convite que a gente falou lá atrás é esse também, da gente dar bons frutos. Porque aqui no Evangelho eles falam sobre a árvore. Comparava-se muito nessa época, né? A vida com a árvore, com os frutos da árvore. Então é isso, a árvore boa dá bons frutos. Então quando nós somos bons cristãos, a gente também dá bons frutos. E a gente não pode deixar aqueles erros nossos cometidos no passado, ou cometidos hoje mesmo, de tarde ou de manhã, atrapalhar a nossa evolução. Errou, percebeu que errou? A gente tem direito de ficar aborrecido, né, de ficar triste com aquilo, mas amanhã levanta mais forte, tenta de novo, tenta de outra forma. O cristão não precisa ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui tem a obrigação de fazer tudo certo da primeira vez, de conseguir domar todas as suas más inclinações de uma vez. Passar um mês sem falar mal de ninguém. É difícil.
Tudo devagar, tudo aos poucos. E a gente precisa dar o nosso melhor a cada dia. Né? Porque fazer as coisas, sabendo que a gente tem potência para fazer mais, mas fazer só aquilo ali porque está com preguiça, não vou fazer muito esforço não, porque eu já estou com preguiça. Né? Se a gente procurar se esforçar mais e dar o nosso melhor, as coisas ficam mais, não é mais fáceis, mas ficam mais, de uma maneira mais leve. E a gente vai descobrindo a nossa potência também. O que a gente tem capacidade. E as boas obras, elas começam dentro de nós, né, domando os nossos próprios pensamentos. Pensamento é uma coisa complicada. A gente fala que não tem como controlar, mas tem. Tem como controlar, sim. Se a gente tiver boa vontade, a gente consegue desviar o foco daquilo que a gente está pensando. Cada um vai descobrir a sua forma de concentrar em outra coisa, de entender que aquele pensamento não é interessante. Porque o pensamento ele vai gerar tudo que a gente faz. O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente age ali no nosso dia a dia. Se a gente conseguir controlar o pensamento, a gente já está conseguindo controlar muita coisa. E assim, tá certo, tem hora que a gente não faz o que a nossa mente está fazendo aqui dentro, né? Você quer xingar alguém, você só xinga mentalmente. É um passo, mas vamos evitar xingar mentalmente também. Porque isso gera raiva, gera ódio. E a raiva, né, como tem um amigo meu que fala que a raiva é a mesma coisa que você dar um copo de veneno para o outro, mas quem vai beber o veneno é você. E você vai querer que o outro morra envenenado. O outro, às vezes, não está nem lembrando o que aconteceu. E quem está sentindo a raiva está ali se prejudicando. E a gente vê nesse trecho também que o Evangelho foi, desde a época do Cristo até hoje, a gente ainda tem umas certas interpretações, ele foi um pouco distorcido ali. Um pouco não, bastante distorcido. De acordo com a necessidade da humanidade, né, nessa época, nesse período. Foram interpretando as palavras de Cristo da maneira que foram achando mais conveniente. E aí chegou o momento da gente voltar a ter contato com o cristianismo puro, simples. E a doutrina espírita veio trazer isso para a gente. A gente tem condição hoje de voltar a essa simplicidade que Cristo tem em falar e em fazer, enfim. Conforme nós fomos nos melhorando, hoje a gente tem essas condições. E aí a gente vai buscar isso, sabendo que hoje a gente tem essa condição, a gente vai procurar. Quanto mais simples, melhor, né? Vamos falar a verdade. Às vezes a gente gosta de coisas complicadas aí no trabalho, a gente quer desafios, mas quanto mais simplicidade na vida é melhor. Em tudo. E como que a gente vai fazer isso? É o que a gente está fazendo aqui agora. É vir aqui na segunda-feira, quem quiser vir nos outros dias da semana que tem estudo também, tem mais oportunidade. Quem quer estudar em casa, vai procurar um canal de confiança, um canal, né, no YouTube, no Instagram, algo que a gente realmente possa confiar. Porque na própria doutrina fala que a gente precisa saber filtrar as informações. Saber entender ali o que é verdadeiro do que não é. Não precisa ter muito conhecimento para a gente saber filtrar isso, não. É a lógica. A lógica das coisas. E Kardec traz para a gente, né, que reconhece-se o espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências. Quando a gente está falando aqui que a gente é espírita, a gente fala que é, né? Mas será que a gente realmente está sendo? A gente está se esforçando no nosso dia a dia? Na hora que a gente percebe que a gente vai fazer alguma coisa ali que não é tão interessante, será que a gente consegue frear? Será que a gente consegue parar e não fazer? Ou não falar?
Vamos nos questionar, vamos prestar atenção, vigiar e orar, né, no nosso dia a dia. A gente precisa estar conectado no presente para poder entender essas coisas. E o mundo de hoje, às vezes, rouba isso da gente. Às vezes a gente está trabalhando, mas está com a cabeça em casa, está em casa, está com a cabeça no trabalho, está aqui, mas está pensando no compromisso que tem sexta-feira. Mas é importante a gente trazer a nossa mente para o momento. Senão a gente vai passar despercebido. A gente vai cometer erros e não vai nem perceber que está cometendo. E a gente estando com a mente presente, a gente consegue detectar melhor. Às vezes até antes de fazer. E a gente pode fazer isso exercendo o perdão, a gratidão, a paciência. A paciência não é aquela paciência de segurar para não responder mal, não. Aquela paciência de saber que às vezes hoje a situação está difícil, mas daqui a um tempo vai estar melhor. Saber esperar. A paz, que é a consciência tranquila, e para a gente estar com a consciência tranquila, a gente precisa cumprir os nossos deveres. Né? E seguir a nossa consciência, saber que as leis de Deus estão na consciência. Tem uma parte aqui que a gente acha interessante ler também, é bem curtinho. Ainda lá no item 12, né, que a gente leu o primeiro parágrafo. O primeiro pensamento de todo espírito sincero deve ser o de procurar no conselho dado pelos espíritos se não existe alguma coisa que lhe diga respeito. Então, se a gente leu alguma coisa, ouviu alguma coisa, e a gente tem que pensar, será que o que isso está falando para mim? Porque nada é por acaso, nenhuma mensagem cai nas nossas mãos por acaso. Às vezes naquela hora você não vai achar sentido nenhum, mas dali a um tempo você vai lembrar. Então a gente fala aqui que quando a gente vai fazer uma leitura, ou quando a gente vai ouvir algum estudo, a gente precisa concentrar, esquecer os ruídos lá fora. Porque concentrando a gente vai conseguir entender melhor. Então esse é o nosso, não é nossa obrigação, mas é o que a gente precisa fazer. Procurar nos conselhos dos espíritos. O que eles estão falando para mim? Não para o outro. A melhora do outro é com o outro, não é comigo. Eu posso ajudar em alguma coisa, se tiver ao meu alcance. Mas eu tenho que olhar para mim. Tenho que buscar o que eu preciso melhorar. E a gente vê, esse período que a gente viveu, né, de reclusão, que a gente teve que ficar em casa, isso tem um significado mais profundo. Não é só aprender a conviver com a família, passar mais tempo dentro da nossa casa. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa, olhar para si. Esse período foi muito bom para isso. Muitas pessoas conseguiram se conhecer melhor. E a gente não precisa parar com isso, só porque a gente voltou a ter a vida normal. A gente tem um dia de 24 horas. A gente tirar um tempinho por dia para a gente pensar, para a gente se conhecer, para a gente seguir o conselho do Santo Agostinho, né? Questão 919. Tira um tempinho da noite para a gente lembrar, para a gente pensar o que a gente fez durante o dia ali. Está tudo certo, eu preciso mudar alguma coisa. E no outro dia, realmente mudar, né, gente? Não é fazer tudo de novo. Para ficar repetindo o balanço toda noite, não adianta. Se a gente quer resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. E o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. O que isso quer dizer? O Espiritismo, ele vem chamar mais pessoas. Através da maneira fácil, simples, trazer a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, a gente fala que ela é eterna, ela é duradoura, porque ela é a verdade. A verdade não tem questionamento. Não tem que contestar nada. Então, o Espiritismo vem chamando a nós, vem chamando cada vez mais pessoas, de alguma forma ou de outra. Seja por curiosidade, seja pela dor, seja pelo amor, seja porque já nasceu espírito, seja porque... Enfim, ele chama o tempo inteiro. E a gente sabe a hora que é chamar. Cada um sabe.
e pela fé que ele proporciona. Ele vai aumentar o número dos escolhidos. Quem são os escolhidos? É aquele que Deus aponta lá em cima, você. Não. Nós somos escolhidos a partir do momento que a gente resolve mudar as nossas atitudes para melhor. Aí nós somos escolhidos. E o Espiritismo vem trazer para a gente essa fé raciocinada, as explicações lógicas sobre a vida. E cada um vai levar para si, para a sua vida, porque não é matemática, não é uma coisa, 2 mais 2 é 4. Aconteceu isso por causa disso. Não, cada um vai trazer para si aquilo que consegue interpretar no momento, aquilo que a gente consegue entender, que a gente não sabe o que passou, nem é interessante a gente saber, o que passou nas vidas passadas, que a gente viveu nas vidas passadas. Só que o que vem pela frente a gente também não sabe, mas a gente pode fazer um futuro melhor a partir do hoje. E Deus dá a ferramenta, que é o conhecimento. A gente está aqui, na terra, na família certa, no trabalho certo. Também são ferramentas. A gente tem que saber usar essas ferramentas. E essa fé que ele fala aqui, a gente precisa exercitar essa fé todo dia. Que a gente também não está com aquela fé pronta, do jeito que ela tem que ser. A gente está construindo. Cada dia, cada descoberta, a gente constrói. A gente coloca um tijolinho ali, no reino de Deus que está dentro de nós e nessa fé que a doutrina espírita vem trazer para a gente. E aí, continuando aqui. A partir daí, desse conhecimento, dessa vontade, dessa boa vontade que a gente vem adquirindo, a gente vai descobrir como fazer essas boas obras, como dar bons frutos. E o que são realmente esses bons frutos. Cada um, de acordo com a sua experiência, vai entender. Não adianta a gente falar quais são as boas obras que a gente tem que fazer. Não, cada um sabe. Cada um vai saber. Se não sabe hoje, daqui a um tempo vai saber. É só persistir. E às vezes é muito difícil a gente saber, viu, gente? A gente ter claro, ali, nítido, aquilo que a gente precisa. Mas de acordo com a nossa vida, os nossos problemas, de acordo com o que a gente deseja, o que a gente realmente quer, a gente vai tendo uma noção. E a gente vai trabalhando em cima disso. Isso está nas nossas mãos. A gente tem conhecimento, as ferramentas, como a gente falou. Que a gente seja, então, cristão nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Não é que a gente vai ser santo, não. Procurar ser cristão. Procurar ser seres humanos melhores. Cada dia melhor. Um dia após o outro, um pouquinho melhor. E a gente lembrar que o processo é lento, é gradativo, mas é necessário a gente dar o primeiro passo. Se precisar dar uma parada para descansar, para, mas retoma logo no seguinte. E a gente sabe que a gente consegue. Essa potência está dentro de cada um, essa força de vontade está dentro de cada um. Então, ser cristão é algo que está dentro da gente. O reino de Deus está dentro da gente. A gente tem que começar a construir, a edificar. Cada um de nós. A gente pode lembrar, então, aqui do Paulo de Tarso. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, eu ainda não li, mas há quem diga que ele é tipo um manual para quem está buscando essa melhora. E o próprio Paulo, ele não mudou assim de uma hora para outra. Ele teve o seu momento ali que ele percebeu que ele precisava mudar, percebeu o que ele precisava fazer. Ele teve um momento em que ele estudou, ele precisou estar buscando conhecimento, refletindo. Aí sim ele conseguiu fazer. E a gente pode seguir esse exemplo de Paulo. Então aqui, já para a gente finalizar, a gente
combinar uma coisa, todo mundo aqui. Eu sei que a hora que a gente chegar em casa, a gente vai estar querendo dormir, vai estar todo mundo cansado, mas ainda dá tempo da gente procurar fazer uma boa obra que seja, pequena que seja. Uma ligação, uma mensagem, um abraço, ajudar alguém que está fazendo alguma coisa em casa ali, que está com dificuldade. Podemos combinar isso? Vamos ver se a gente consegue, mas a gente consegue sim. E assim a gente finaliza esse estudo de hoje com essa reflexão. Todo dia dá para a gente fazer uma boa obra. Colocar um tijolinho ali na nossa obra. Então, muito obrigada, né, pelo tempo, pela audição e pelo convite. E até a próxima.